Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Você já se perguntou por que existem tantas igrejas? Isso mesmo, eu gostaria de abordar esse tema com você. Antes, eu peço que você ore comigo, porque só o Espírito Santo de Deus é que pode nos iluminar a mente para que possamos entender a sua palavra. Vamos orar. Nosso Pai, nos ajuda em nome de Jesus, pelo teu Espírito, a entender a tua palavra. Amém. Muito bem. Por que existem tantas igrejas? É a pergunta. Em Mateus, no capítulo 28, e nos versos 19 e 20, é onde tudo começa. Jesus fundou a sua igreja no ano 27, isso mesmo, depois do seu batismo. 3 anos e meio depois, ele morreu, ressuscitou, e agora ele deu uma ordem para a igreja. Uma? Não, 2 ordens. O problema é que a maioria das igrejas entendem Mateus 28, 19 e 20, só a primeira ordem, e estão cumprindo a primeira ordem de Cristo, qual? Ide, portanto, por todo mundo, ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, as igrejas, a maioria, estão cumprindo essa ordem, mas existe uma outra ordem no verso 20, queridos. Jesus deixou muito claro, e essa ordem é condicional. Não basta cumprir o ide de Jesus. Jesus disse o seguinte no verso 20 de Mateus 28, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Olha só, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho e batizai. Mas é para ensinar todas as coisas que eu mandei, não é 50%, queridos. Não é 80%, 90%, não. É para ensinar toda a verdade da palavra de Deus. Aí tem um ponto, continuação, e uma condição, e se você quiser pode conferir lá em Mateus, uma condição para ser igreja de Cristo, ele fala, eis que eu estou convosco até o fim. Mas é uma condição, querido. Ou seja, ide pregar o evangelho, ensine tudo que eu ordenei na minha palavra, e se vocês ensinar a verdade, toda ela, não só 80%, 50%, se ensinar toda a verdade, e eis que eu estou convosco como minha igreja. Fora disso, Deus está com os fiéis, não é em todas as igrejas, sim, sem exceção, Deus está com seus fiéis, mas como igreja dele, querido, para ser igreja dele, precisa não só pregar o evangelho, mas ensinar às nações todas as coisas. Jesus foi muito claro, é 100% da verdade. E ele foi muito claro também quando pôs a condição, e se vocês ensinarem o que eu mandei, todas as coisas, eu estarei convosco até o fim, como a minha igreja. Queridos, sabe que isso aqui é tão verdade que você vai ver na história agora, que se isso aqui que eu acabei de falar para você não fosse assim, então preste atenção. Sabe qual seria a igreja de Deus hoje na terra? Se isso aqui que eu acabei de ler não fosse realmente assim, não tivesse uma condição para ser minha igreja, não basta ser a primeira que eu fundei, que é isso que eu vou falar agora. Você sabia que a igreja que Jesus fundou, aquela igreja apostólica, ela existe até hoje? Sim, ela é documentada e tudo. Essa igreja que Jesus fundou no ano 27, ela existe. Só que ela passou por mudanças, queridos. E é isso que nós vamos falar aqui. Essa igreja existe, mas passou por mudança. E Jesus falou, se vocês ensinar todas as coisas que eu mandei, vocês serão minha igreja. Mas agora, se vocês fizerem mudanças, eu não estarei convosco como minha igreja. E você vai acabar conferindo isso. A igreja que Jesus fundou existe, mas ela, infelizmente, fez mudanças. Muitas mudanças. E por isso é que houve a grande reforma protestante, não é, com Lutero no século XVI. Mas a história começa assim. Satanás ele deu 3 grandes golpes na igreja durante a era cristã. O primeiro golpe, começou a perseguir a igreja ali, depois do Pentecostes, a igreja começou a se espalhar com muito poder pelo mundo. Os pagãos ficaram assustados, nossa, não vai sobrar nossos templos aqui, está todo mundo se convertendo ao cristianismo. Perdão, querido, só um minutinho. E então, agora, os imperadores pagãos começaram a perseguir a igreja, matar os cristãos na arena, os leões comiam na fogueira, e enfim, torturavam. E eis que uma voz do céu dizia para eles, Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte,
e dar-te a coroa da vida. E eles foram fiéis. Mas Satanás começou a perceber, passaram-se 3 séculos ali, e Satanás falou, olha, não está adiantando matar esse povo, porque mais pessoas se convertem. E aí veio o segundo grande golpe de Satanás. Ele resolveu mudar a estratégia, usando o imperador romano através de um sonho com a cruz. Ele se converteu, entre aspas, ao cristianismo. E todos ficaram muito alegres. Nossa, agora o imperador se converteu, Constantino, né? Isso aí na primeira parte do 4º século. E aquela alegria toda, mas era tudo uma falsidade. E ele fez uma proposta, que já era plano do diabo, para que a igreja aceitasse os pagãos como estavam, né? Com seus ídolos, com suas imagens, enfim. E depois os pagãos iam se convertendo ao evangelho, né, de Jesus. E aquilo era só uma falsidade, queridos. Quando a igreja passa para o mundo abaixando a norma, sabe o que acontece? O mundo não se converte à igreja. A igreja que se converte ao mundo. E foi assim que aconteceu. Toda vez que a igreja baixa a norma, ela se converte para o mundo. E agora, unidos pagãos e cristãos, né? Que maravilha, né? Que maravilha para o diabo. Então, formou-se um gigantesco sistema de religião que existe até hoje, apoiado pelos reis. E essa foi a grande apostasia da igreja. A igreja deixou de guardar todas as coisas que Jesus ordenou, e agora? Como era condicional, deixaram de guardar e ensinar a verdade, Jesus deixou de acompanhá-los como igreja dele. Isso que aconteceu. E aí sobrou um remanescente, os valdenses, que fugiam para as montanhas, porque a igreja, agora apoiada pelos reis, dominou com sua doutrina por todo o tempo da Inquisição, enfim. Mas agora, o que acontece? Através de Wycliffe começou uma reforma ali na Inglaterra. Antes teve John Hus e também Jerônimo, mas Wycliffe foi a estrela da manhã da reforma, e que foi estabelecida depois no século XVI com Lutero. E finalmente, através da reforma estabelecida agora com Lutero, surgiram as primeiras igrejas protestantes, que maravilha, reformando, restaurando as verdades parcialmente, né, do evangelho derrubado agora pela igreja de Roma, a igreja apostólica, que se tornou romana, apostatada. Muito bem. E Satanás agora não podia retirar a Bíblia do povo, porque ela fora traduzida para várias línguas, e uma vez foi proibida na época da Inquisição, o povo não tinha acesso à Bíblia, só os sacerdotes interpretavam do jeito que eles queriam, e o povo estava ignorante. E nessa época da Idade Média, foi uma época escura, onde houve uma paralisia moral nas artes, não houve evolução, não é? E, infelizmente foi uma época assim de escuridão realmente, né? A época da Idade Média, devido a esse domínio da Igreja de Roma. E agora, que a Bíblia não podia ser retirada mais do povo, porque ela estava agora acessível a todos, Satanás deu outro grande golpe, o último, que responde à nossa pergunta: por que existem tantas igrejas? Satanás levantou vários líderes com falsas interpretações próprias, né, interpretações equivocadas, e foram surgindo esses líderes e levantando ministérios e várias igrejas, e virou essa Babilônia. E hoje o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, está espalhado nas igrejas, mas haverá uma grande obra que está profetizada em Apocalipse 18, que Deus vai chamar seu povo de Babilônia. Mas aqueles que já entendem as verdades, eles já estão sendo chamados a sair de Babilônia, essa confusão toda, esse grande golpe de Satanás na igreja, com falsas interpretações das doutrinas. E finalmente, quem recebe a verdade do Evangelho, Apocalipse 14, 6 a 8, Apocalipse 18, 2 a 4, caiu Babilônia, eles agora têm uma responsabilidade. Ao entender as verdades da Bíblia, voltar às origens, eles agora têm a responsabilidade de propagar a restauração da verdade, isso mesmo, que é o nosso próximo tema, queridos, a restauração da verdade. A Bíblia prevê isso. Eu vou mostrar para vocês que o assunto é tão sério que Pedro chegou a dizer que Jesus não vai poder voltar segunda vez, até que a verdade seja toda restaurada. Precisa restaurar as verdades que foram mudadas durante os séculos da era cristã. No tempo da Inquisição, a Igreja Romana pisou essas verdades. O protestantismo fez um trabalho de reforma, sim, mas trouxe também muitas relíquias da Igreja de Roma, e a verdade precisa ser restaurada, queridos. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Não podemos ficar satisfeitos com a reforma de Lutero e as primeiras igrejas protestantes. Devemos avançar no conhecimento da verdade, restaurando toda a verdade. É o nosso próximo tema. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.